Se você quer gerar um número inteiro aleatório, a opção é você utilizar a função range e passar o número inteiro. Se você passa range 10, ela vai te retornar um número inteiro entre 0 e 9, ou seja, o número que você passou como argumento menos 1. Você pode, se desejar, definir qual é o início. Ao invés do 0, que é o padrão, você pode definir range 1, 7. Nesse caso, você vai ter um número aleatório entre 1 e 6. O módulo random traz também uma função que sorteia o valor de uma lista. É a função choice. Então, você chamando random.choice e passando uma lista de valores, ele vai te retornar um valor dessa lista aleatoriamente. Eu recomendo que você dê uma pesquisada na documentação e veja melhor as outras funções que vêm nesse módulo random. Falamos apenas de dois dos módulos que o Python traz para você importar. Nós falamos do módulo math e do random. Existem muitos outros pacotes, outros módulos que vale a pena você verificar na documentação. Então, dê uma olhada no índice de módulos do Python. Você vai encontrar em ordem alfabética todos os módulos que o Python traz disponíveis. E lá tem módulo para muita coisa. O link da documentação está aqui embaixo. Se o que você deseja não estiver disponível com o Python, é muito provável que outro programador já tenha tido a mesma necessidade e escrito um módulo para resolver o problema. O pipe é o local padrão onde os programadores disponibilizam módulos feitos em Python. Então você deve verificar se o que você quer já não está disponibilizado no Python Package Index. Se o que você quiser já estiver disponibilizado, você pode simplesmente fazer a instalação do pacote utilizando pip install e o nome de algum pacote que você deseja. Então é bem simples, é bem útil essa função que o Python traz para você instalar módulos de terceiros. Mas se você deseja realmente algo novo, você pode criar seu próprio módulo. Um módulo é apenas um código-fonte que vamos importar e usar. Um módulo é um script Python como outro qualquer, um arquivo com a extensão .py. Nessa imagem, nós temos um pequeno script Python, ou seja, um módulo, salvo com o nome de meu_módulo.py. Nesse módulo, nós temos três funções. A primeira, func_a, imprime na tela a mensagem func_a. A segunda função, func_ab, ela faz uma chamada para func_a e em seguida imprime na tela o texto func_b. Já a função func_abc faz uma chamada para func_ab e depois imprime na tela func_c. Por fim, no módulo principal, nós temos apenas uma chamada para func_abc. Note que quando executarmos esse script, nós chamamos o módulo principal func_abc, mas ela chama func_ab, que chama func_a. Então, todas as funções serão executadas. Então, como nós prevíamos, a execução do módulo anterior mostra na tela as mensagens func_a, func_b e func_c. Todas as funções foram executadas. Mas se você faz apenas um import desse módulo, todas as funções também serão executadas e as mensagens de cada uma das funções também vai aparecer. Isso significa que o import de um módulo realmente faz ele ser compilado e executado. Nem sempre esse é o comportamento que nós desejamos. Quando a gente faz o import de um módulo, a gente não quer que imprime mensagem na tela. A gente quer simplesmente deixar as funções do módulo pronta para serem utilizadas. E como é que nós podemos evitar isso? Na verdade, nós não podemos. Como sabemos, o Python é uma linguagem interpretada, mas ele compila e executa partes do seu código para ganhar performance, e isso é uma coisa boa. E como é que nós podemos evitar que essas mensagens apareçam para o usuário na hora da importação do módulo? Nós fazemos isso protegendo o nosso bloco principal de comandos.
Então, nós criamos uma função chamada de main e todos os comandos que estavam no nosso bloco principal farão parte agora da função main. Em seguida, nós colocamos a diretiva se dundername for dundermain, nós executamos a função main. A variável dundername é uma variável interna do Python que ela armazena o nome do módulo atual que está sendo executado. Neste caso, o código de inicialização verifica, através da variável dundername, se o módulo é o principal e executa apenas se ele estiver sendo como principal, se ele estiver sendo executado como o módulo principal do programa e não em um import. Temos agora um segundo exemplo com um módulo chamado de calculadora.py. Esse módulo tem duas funções, uma função soma e uma função subtrai. E para controlar a execução, criamos a função main, que faz o print de uma soma e de uma subtração apenas se esse módulo estiver sendo executado como o módulo principal do programa, e não em um import. Quando você fizer um import, o nome do módulo não vai ser main e nada será executado, ou seja, esses prints não aparecerão para o usuário que fizer o import desse módulo. Para concluir, vamos falar sobre algumas coisas importantes ainda. A primeira é sobre parâmetros opcionais. É possível você tornar um parâmetro opcional definindo o seu valor inicial. Então aqui você tem um parâmetro π que recebe na chamada da função, na assinatura da função, o valor 3.14. Uma vez definido esse valor, esse parâmetro torna-se opcional e você pode fazer uma chamada para a tua função sem informar. Então, nessa primeira chamada, nós chamamos apenas, passando o valor do raio e o valor padrão de π será aceito, será validado e o cálculo será feito com esse valor. Mas, se por um acaso nós precisarmos de uma precisão maior, de um valor diferente do padrão, nós podemos chamar a mesma função passando os dois parâmetros, o raio e um valor de π com a precisão desejada. E aí nós teremos um resultado diferente. Nós temos parâmetros opcionais, por exemplo, na função print e na função range. Na função print, você pode chamar ela apenas definindo o que será impresso na tela. E opcionalmente, você pode definir um separador, que por padrão é um espaço em branco, mas você pode modificar. E também você pode modificar o terminador, o que vai aparecer após a impressão da mensagem, que por padrão é uma quebra de linha, um /n, mas você também pode alterar isso definindo um parâmetro end na chamada da função print. Já na função range, o start, o início, é opcional. Se você chama a função range passando apenas um argumento, ele vai considerar que o start é 0. Então ele vai gerar um número entre 0 e o valor que você passou, menos 1. Mas se você quiser definir o start, quiser definir o início, você pode passar os dois argumentos e ele vai considerar o valor inicial que você definiu na chamada. Outro comando que é importante para nós falarmos é o comando pass. Esse comando ele não faz nada. Em outras linguagens de programação, nós temos marcadores para início e final de bloco. Por exemplo, no C, nós temos abre chaves e fecha chaves. Em Pascal, nós temos begin e end. E em várias linguagens, nós temos terminadores para início e final de bloco. O Python, ele determina o bloco pela indentação. Ele não tem um limitador de início e final de bloco. Dessa forma, nós não vamos conseguir, em Python, escrever apenas o cabeçalho de uma função e deixar para depois a escrita do seu corpo. Essa é uma prática comum quando nós estamos programando. Por exemplo, nós escrevemos aqui o cabeçalho da função, mas o corpo dela eu preciso deixar para depois. Depois eu vou definir como é que eu faço isso. Então, eu preciso de uma palavra para dizer para o interpretador: interpretador, ignore isso aqui. Simplesmente passa adiante. A forma de fazer isso é colocando o comando pass. O none é uma ausência de valor. Toda função que não tem um valor definido por return, ela vai retornar none.
Então, se você tem aqui uma função, minha função, que ela não faz nada, se você atribuir o retorno dessa função para uma variável, ela vai imprimir none. Por último, nós queremos lembrar para vocês que sempre que você tiver um problema que não estiver conseguindo resolver, é bom você fazer a depuração do teu código, que é uma execução passo a passo. Nela você consegue rastrear o valor das variáveis e verificar onde é que você está errando. Uma ferramenta muito boa para você fazer isso é o Python Tutor. Então você entra no endereço do Python Tutor, escreve teu código lá e vai executando passo a passo utilizando o next ou prev, e nessa execução você vai rastreando o que está acontecendo com o teu código e consegue encontrar onde é que você está errando.